valor da pensão? E aí? Pô, eu queria saber uma coisa aqui. Eis a questão. A mulher, por exemplo, nesse caso, ela fingiu que para ele que ele era o pai, e ele acreditou nisso e passou um tempo e não era. Mas vamos imaginar um outro caso que eu ouvi falar, não sei se é verdade, mas vocês são as pessoas ideais para me esclarecer sobre isso. Uma mulher fica grávida e ela não sabe quem é o pai do menino. Ela pode virar e falar assim, o pai do menino é esse cara aqui, sou eu. Eu falo assim, não sou eu não, você tá louca? Não, é assim. Eu vou lá, peço um teste de DNA, comprova que eu não sou o pai. Ela fala assim, não, então o pai é o Rodrigo. E vai lá e não é o Rodrigo. Pelo que eu ouvi falar, ela pode fazer isso 3 vezes. E se não encontrar um pai, ela pode, tipo, que indicar alguém para ser o pai? Não existe. Não tem isso, não? Nem tem lei falando sobre isso, não existe isso. Quero saber se tem alguma Mas coisa sobre isso. é bom ele fazer esse tipo de pergunta justamente para esclarecer. Porque eu falo assim, ela pode falar assim, esse cara é o pai, então. Não existe. A questão que o judiciário, né, que o Superior Tribunal de Justiça entende é que, por exemplo, existe uma ação de reconhecimento de paternidade. E aí o oficial de justiça te intima. Fala, olha, existe um processo aqui que a fulana tá falando que você é pai da criança. Uhum. Então, eu tô te chamando aqui no processo para você fazer o exame de DNA, pra gente ver se de fato é o pai. Porque aí, se você é o pai, né, teoricamente falando, você tem obrigações e responsabilidades. E aí, você simplesmente ignora a intimação e não aparece. E aí, depois, de novo, né, o juiz determina que você venha no processo, vamos falar assim, né, no caso, para você fazer esse exame de DNA. E aí, de novo, você tá nem aí. Uhum. Aí sim, o juiz ele pode te considerar como pai, mesmo sem o exame de DNA. Porque ele te oportunizou a vir no processo fazer o exame de DNA. E aí existem 2 situações. Esse exemplo que a doutora acabou de citar, que é quando o pai não se defende, ele não nega as acusações. E a segunda situação é que caso você vá lá e diga assim, eu não quero fazer o teste de DNA. Você fala dentro do processo, eu não quero fazer o teste de DNA. O entendimento é pacífico. Sim. Se você se pronuncia dentro do processo negando realizar o teste de DNA, existe um entendimento que a presunção relativa vai ser contra você e a favor da criança. Logo, você seria o pai da criança. Então, o melhor é, se você tem dúvidas dessa paternidade, é melhor faça fazer. o exame. Entendi. Mas se eu não então se defender no processo. Mas se eu não faço e Você depois nasce... pai. Não, ele vai considerar que eu sou, mas depois nasce, eu Você falo, pode agora eu entrar quero com negativa DNA. de paternidade, por exemplo. Não faça isso. Porque aí depois... Eu posso pedir um tempinho aqui, por favor, rapidinho? Sim. É só para dar uma dica. Jamais faça uma coisa dessa. Olha o exemplo que ele acabou de dizer. Ele vai lá, deixa registrar, mesmo tendo dúvidas da paternidade, e depois ele vai entrar com uma ação para fazer o teste novamente. Não, de jeito nenhum. Se você tem dúvida, não registre. Faça o teste de DNA antes de registrar. Porque se você deixar para fazer depois que registrou, é muito mais difícil de você conseguir retificar o registro civil dessa criança. Mais complicado. Fiquem Por quê? atentos Porque a isso. existe a paternidade socioafetiva. Então, vou te dar um exemplo. Nesse caso, né? O cara é ignorante e não quer fazer o teste de DNA. Eu sei que eu E não sou o aí, pai. beleza. Daí ele não quer fazer. E aí Esse é o problema. ele cuida, né? Ele vai cuidando dessa criança, ele demonstra para essa criança que ele é que é o pai, e aí você cria um vínculo afetivo. Então, mesmo que você não seja biologicamente falando pai, se você fica por um determinado tempo se fazendo de pai para essa criança, vamos falar assim, o juiz pode entender que, opa, existe aí o vínculo afetivo. Então, existe a paternidade socioafetiva. Então, não tem como você simplesmente agora falar, olha, eu brinquei de ser pai aí, tipo, uns 4, 5 anos, só que agora eu não quero ser pai mais. Agora eu achei que, tipo, eu deveria ter feito lá agora e tchau. Não sou seu pai mais não, entendeu? Então, o juiz pode entender que você não pode fazer isso, que você, né, tem com essa criança a paternidade socioafetiva. Eu vou utilizar uma outra linguagem. Não que ele estava brincando de ser pai.
ele foi enganado pelos 4 anos que a doutora falou, porque ele acreditou, porque a mulher falou e disse assim, você é o pai dessa criança. Doutora, Só mas que no aí, caso ao longo hipotético, dos- ele não quis fazer o exame de Só que, DNA. não, mas aí eu tô falando já da paternidade socioafetiva. E aí, nessa mas eu ia paternidade perguntar essa socioafetiva parte dos também. 4 anos de idade, ao longo dos 4 anos, ele começa a receber indicações que isso é o que acontece, indicações de que ele não seria o pai da criança. Porque a amiga dela falou, alguma coisa soltou, e aí ele começa a Não teve desconfiar. nenhuma ação, Só né? que Eles durante só- esses 4 anos, ele exerceu a paternidade de maneira ampla. A criança reconhece ele como pai, Uhum. e ele apresentou a criança tanto como filho, e ele estava como pai no registro civil da criança. O que aconteceu? Depois de 4 anos, já tem o elo afetivo. Ele vai lá, por causa desses indícios, né, essa desconfiança, e entra para fazer o teste de DNA. O que acontece? A criança não é dele. Mas sabe o que o juiz vai analisar? Não o direito dele, nem o direito da mãe. Sim. Vai analisar o direito da criança. E aí O que é certo. mais dolorido para a criança? Tirar um único homem que é considerado para a criança pai, ou tirar e aí ficar sem o pai? Porque não sabe. E mesmo assim, se souber, será que a criança vai aceitar o próximo Não como vai. pai? Entendeu? Então, o juiz ele vai analisar o que é melhor interesse para a criança. Esse é o problema. Num caso desse vínculo Nesse caso. afetivo, vamos imaginar que tem um filho, ele já nasceu, ele não tem um registro de pai, era uma mãe solo que não conheceu o pai. Eu me relaciono com ela e por um ano, vamos imaginar uma criança de 3 anos ainda, ela não tem uma referência, mas ela já tem um entendimento de família e eu fico relacionado com essa mulher por um ano. Esse menino de 3 anos fatalmente vai me enxergar como um pai, como a maior referência masculina que ele tem dentro de casa. Isso é o suficiente para... A minha dúvida é, isso é o suficiente para que eu tenha um vínculo afetivo e o juiz venha a me obrigar porque eu a... preciso mais de um ano. Eu iria mais além. doutor. Eu entendo O que juiz, mais ele de um vai- ano, não. Vamos dizer Menos que a que mulher um. entrou Que é com um- processo não. contra você. Uhum. Sabe o que a mulher vai... A advogada dela vai tentar comprovar? Não só que a criança te vê como pai dela, mas sim que você também apresentava essa criança como filho. E aí o juiz vai marcar um estudo psicológico e vai analisar a tua fala e vai analisar a fala da criança. Como é que a criança te via? Entendi. Como é que você era apresentado para a sociedade? Porque aí vai pegar o laudo e vai pegar as provas que a mãe juntou e, é claro, as provas que você juntou também. E aí, eis a questão. Se você, durante esse ano, apresentava a criança como filho, postava nas redes sociais, você, a criança e a mãe, como se fosse uma Uma entidade família. familiar, preencher os requisitos Vou que o fazer. juiz São precisa para 3 ser requisitos, considerada paternidade tecnicamente, socioafetiva. E eu vou te ser muito sincera. Quando vem pra gente essa questão de reconhecimento de paternidade socioafetiva, na maioria das vezes, é porque essa mãe tá com esse cara. Tá? Eu vou chamar dessa forma, esse cara. Uhum. E aí, o que acontece? Já existe o pai biológico na certidão de nascimento dessa criança. Tá. E assim, no caso que eu estou citando, não é um pai presente. E aí, o que eu faço? Eu vou lá, porque eu vou falar empolgada, mas entre aspas, em constituir uma família, porque isso é inconscientemente implantado na gente que é mulher, na maioria das vezes. E aí eu tenho essa vontade de ter uma família e o cara fala, não, eu sou pai, etc, etc. E aí essa mãe quer entrar com uma ação para reconhecimento da paternidade socioafetiva. Eu vou te ser muito sincera, não foi uma, não foi duas, não foi 3, não foi 10 vezes que já vieram me perguntar sobre, doutora, entra com uma ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva e eu falar para ela, você tem certeza disso? De fato, é uma paternidade socioafetiva ou ele tá querendo ser pai porque ele tá junto com você aqui agora? Porque você já pensou o trauma dessa criança de eu ter na certidão de nascimento um pai biológico, que no caso que eu estou citando é um abandonador, e aí eu coloco um pai socioafetivo, ou seja, tem na certidão da criança 2 pais, e aí esse outro cara, quando não dá mais certo com a mãe, por algum motivo, se separam, e ele de fato não reconhece aquela criança mais como filho, são 2 abandonos. Entendeu? Então, assim, toda vez que vem um caso desse pra mim, né, eu pergunto
claramente, né? Você tem certeza disso? Você tá fazendo esse negócio meio empolgada demais, querendo suprir o abandono de um pai, e aí você pode gerar no seu filho 2 traumas. Então, qual que é seu pai? Eu tenho 2. Aí na festinha do Dia dos Pais, e aí, cadê? Não tem nenhum, entendeu? E aqui... Então, assim, eu sou muito sincera em falar sobre essas questões com elas. Com as mães. Isso. Eu já quero deixar algumas dicas. Ixi. Se você entrou num relacionamento, nós estamos falando de uma mãe, que tem filhos, você tem que tomar bastante cuidado. Se você não quer assumir uma paternidade socioafetiva, não preencha os requisitos da paternidade socioafetiva, que inclusive nós já citamos. Não fique postando fotos com a família, não fique apresentando a criança como seu filho, se você não tem a pretensão de ser pai dessa criança. Porque senão você vai estar criando provas nesse sentido. Então fique atento. Sabe se Então o cara não é existe solteiro... não existe um tempo, então, não. Esse é o conceito. Não Sabe, existe um tempo tem um caso... para que se estabeleça. Eu acho que 1 ano seria muito pouco. Eu tô falando assim, pouco que eu falo para poder introduzir na vida da criança ele como pai. Porque na maioria das vezes, ele teve em algum momento da vida, se eu estou falando de um pai que é abandonador, essa criança, ela sabe que existe um pai. Então, ela sabe. E aí, quando começa o relacionamento, é um tio, né? O tio. Entendi. E aí, eu entendo, né? Pela prática que eu tenho nessas questões de estudo, né? Psicossocial, que 1 ano, dependendo do caso, eu acho que é Doutora, pouco pra poder a senhora sabe configurar. por que eu considerei dessa forma? Porque nós estamos falando de uma criança de 3 a 4 anos. Mas então, é nessa pequenininho. fase... ponto, Não, porque ele vai aí- chamar Nessa fase, até os 6 anos, é que a criança Tem ela essa necessidade. ela tem essa necessidade. Uhum. Então, quando nós estamos falando que vai ser feito um estudo, se a criança chegar no estudo e falar assim, aí vai ser feita a pergunta, quem é o seu pai? E ela falar, Ela vai é o fulano, compulsiva- é o cicrano. Eu não tenho essa cicrano. referência do pai Confirmar biológico, que é eu ele. confirmo essa. A psicóloga vai levar isso em consideração. Entendeu? Agora, quando nós estamos falando já de um adolescente, de um pré-adolescente, aí é mais difícil. Aí Ou de uma Ah, criancinha exato. pequenininha. Ou de Muito um bebê. pequenininha. Tipo, Mas- Sabe aquele Um caso de uma atriz da Rede Globo? Karina Bach. Isso, Na que ela verdade, foi lá, se relacionou com um Sim. rapaz, os filhos eram dela, era um bebê. Uhum. E aí, depois, o cara pegou afeto às crianças. Depois eles se separaram. Ele que entrou com a ação para reconhecer a paternidade. Se for essa que eu citei, Caraca. Eu creio que seja essa. Mas ele não é uma conseguiu. loira. E aí ele não É. conseguiu. Por quê? Porque ele sabia, no caso que era... ela fez uma produção, vamos falar assim, independente, né? Entre aspas. Mas porque aí não o é juiz inte- não julgou. Não. E aí Não, ela mas aí tinha conseguiu uma coisa demonstrar. contra ele. Tinha É. uma outra coisa contra ele, que nós Isso. estávamos falando de bebê. Sim. O bebê, sim. ele não tem fala, É. mas se eu tenho plena certeza, se ele tivesse passado esse período Um pouco mais. de 3 a 5 anos, o resultado seria E Já aí? diferente. teria conseguido. Eu vou te falar. Mas e o se neném... fosse o contrário? Se ela tivesse pedido pro juiz, reconheça ele como pai socioafetivo. Da mesma forma, seria feita a análise. Eis a questão. Seria mais difícil de comprovar. De negar. Né? Porque provavelmente realmente ele é pai já teria socioafetivo. já teria preenchido todos os requisitos. Mas eu vou te falar Ele uma postou coisa. muita Ele foto. postava O neném muito. não tem fala, mas teria sido muito simples também. Era só pôr ele na sala. E o neném Outra ouvia a pessoa. voz dele e ia dar o bracinho pra ele. Eu vou te Isso é falar. uma eu vou- fala eu- direta pra mim, eu só sabe? quero deixar... Não é a Deixa eu fala, contar, são deixa as eu contar emoções. um exemplo agora falando de neném. Eu me emociono nesse caso. Foi no Rio de Janeiro, a mulher, garota de programa, se relacionou, inclusive, com um cara que é homossexual. Ele caiu numa tentação, foi lá, se relacionou com a mulher. A mulher, depois de um tempo, procurou ele dizendo que a criança era filha dele. Só que ela fez aquele abuso psicológico dizendo que ia abortar a criança, que ia fazer isso. Aí ele falou o quê? Disse, eu banco tudo, mas não mato essa criança. Eu assumo, não tem problema. Quando nascer, na maternidade já me entrega. E assim aconteceu. A criança passou aproximadamente 2 anos com o pai. 2 anos. Saiu da maternidade, ela fez um documento lá, tudo bonitinho, tudo tranquilo. Entregou pra ele. Entregou para ele. Só que ele entrou na zona de conforto e não entrou para regulamentar a guarda.
No registro civil ficou ela como mãe e ele como pai. Certo. De boa, tranquilo. E aí eles fizeram um documento extrajudicial. E ele ele não entrou na zona levou. de conforto, porque tava tudo É o que- tranquilo, é o que ela acontece. sumiu, ok. Ela Ele- não queria, né? Ela não queria. ok. Só que teve um problema. Ou solução, sei lá. Eu só sei que ela foi pra igreja, aceitou a Jesus, a consciência bateu, só que ela agiu errado. O que foi que ela fez? Ela foi na delegacia e falou que ele tinha sequestrado, quase 2 anos depois. Nossa, mano. Sequestrado a criança. O judiciário do Rio de Janeiro, sabe o que foi que fez? Tirou a criança dele, colocou no abrigo, até que fosse Nossa, resolvido o problema. Você acredita numa situação dessa? E hoje a gente está na labuta para conseguir reaver a criança, tirar do abrigo para repassar de novo. É caso seu isso aí? Caso meu. Mas é um absurdo. Aham. Porque ela falou que tinha sequestrado, então eles querem averiguar melhor a situação. O cara pode E ser preso. ele pegou um afeto. Ah, tá. Claro. E ela falou que ele não era o pai. Só que quando ele ficou com a criança, ela era garota de programa, poxa. então ele sabia que não era. E ele tinha um sonho De ser de pai. ser pai. Então ele aproveitou-se daquela situação. Você entendeu? Mas olha o problema aí. Tudo que ele fez demonstra Na época foi muito bom pra afeto. todo mundo. Agora tem umas. Pra Ele ela. tá respondendo processo Infelizmente. criminal e também tá na labuta aí pela guarda da criança e ainda tem a busca e apreensão que Sim. foi feita. Ou seja, atualmente, 3 processos. A gente- Mas ele tem o documento ainda? Não Não, o tem o extraoficial? documento, gente, mas É, a ainda a vai gente ajudar teve de um, alguma a gente forma. teve Isso um só caso. mostra que ele não agiu com Boa dolo. fé, Isso, mostra isso. boa Só fé. que aí tem um outro porém. Sabe o que é ilegal no Brasil? A doação à brasileira. Aham. Sabe? Então, assim, é muita coisa envolvida aí. Sim, sim. Mas não tem, É, assim, só pra me entender, não tem a certidão de nascimento, ele não tá como pai? Ele tá como pai. Ah, não. Aí ela tá. alegou agora Que que ele ele não não é é o o pai. Então agora Não, beleza. vai entrar com o teste de DNA Negativa ele de paternidade. e a outra pessoa que ela indicou como pai. Isso. Entendi. Mas então ele tem alguns benefícios bem saudáveis, né? Porque, O ó, benefício- uma ele é o pai. O benefício. Até então. O outro é que ele tem um termo que ele não O sequestrou. detalhe. Primeiro benefício Pedrão. É é que mostra que ele não praticou o crime que ela alega. Sim. Mas detalhe, Bora. tudo que tá acontecendo no abrigo, todas as visitas ele vai, ela não comparece. Aí entra aquela questão, ela brigando, Mas é o que eu falo, né? mas ela não comparece lá. Mas é isso é muito errado. E aí Muito. tem um caso nosso do Rio de Janeiro, que o cara é um oficial do Exército. A mãe, assim, de fato, a mãe que abriu mão de várias questões profissionais para poder cuidar do filho. E o cara, um oficial do Exército. E aí ele tinha um subordinado que era amigo, que era filho de uma conselheira tutelar daquele, vamos falar assim, daquele lugar. Não vou citar o nome, porque senão, né, é muito específico. E aí ele pegou esse documento da conselheira tutelar, com um monte de falsas alegações mesmo de maus tratos, mas assim, ele tinha consigo um documento da conselheira tutelar. Já existia um acordo judicial, que é quando eu cito que existem, sim, mulheres que tentam resolver a questão amigavelmente. Então, independente do que aconteceu, tá ali o acordo. E aí ele pegou essa criança. Infelizmente, ela foi mal orientada na época, e aí ela entregou essa criança. Ela ficou 11 dias sem ver o filho. E ela amamentava. Tô falando da criança aí de 2 para 3 anos de idade. E me comoveu muito, 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 muito mesmo, porque ele agrediu ela tinha a medida protetiva por agressão física mesmo, né, de ter deixado hematomas e tal. E aí ela nos contratou e eu fui para o Rio de Janeiro. Ela estava 11 dias sem ver os filhos, Por que ela o entregou? filho. Porque a advogada dela à época falou, entrega, por causa do documento do conselho, né, do conselho tutelar, que tirou a guarda dela imediatamente, entendeu? Porque, né, ele... O conselho tutelar não tem competência para Então, isso. mas justamente o porquê depois de eu ter indagado dela de ter entregado as crianças. E beleza, aí com todas as provas, senão eu não assumiria o caso. E aí chegou no Rio, essa mãe, engraçado que parece que ela estava meio anestesiada.
E assim, você via o leite, entendeu? O leite descendo assim, ela tendo que colocar protetor. E assim, ela anestesiada com tudo aquilo, né? Ele tem um histórico difícil, vamos falar assim. E aí a gente começa a luta. A juíza fala que não vai fazer aquela audiência na terça-feira, porque foi peticionado um monte de documentos lá, por parte até mesmo dela, comprovando que ela sempre cuidou do filho, né? Não é a melhor mãe do mundo, mas jamais iria agredir a criança, né? E aí a gente sai dali, né? Tem um trâmite a respeito do conselho tutelar, e aí a conselheira tutelar, analisando todas as provas, tudo que ela tinha, né, deu um outro documento, a escola não quis que ele tinha matriculado, que ele tirou a criança da escola, matriculou em outra, uma outra que ele tinha poder, né, eu tô falando assim de deixar ou não, quem deixar, como pegar, e aí chegando lá, um fato que me deixou muito triste. A mãe há 11 dias sem ver o filho, e eu pedi à diretora para poder descer com a criança para a mãe ver, porque ela não via, ela não tinha, né, 11 dias. E ela falou assim, se ela quiser, ela vê no monitor. Nossa. No monitor, na televisão. E ela, assim, desesperada. E eu vou te ser muito sincera, né, com todas as provas documentais ali, ou seja, que demonstre, demonstrava que ela não agrediu a criança, que não existiu nada ali de violência. E aí você vê essa mãe desesperada, e aí ele entra em contato com a escola, e aí a escola abre um cantinho lá para poder ele entrar, para poder pegar a criança. Nisso eu estava na delegacia, né, registrando lá um boletim de ocorrência, porque da mesma forma, né, que ele tinha um documento do Conselho Tutelar há um tempo, ela tinha outro, só que a decisão judicial, que, né, no caso que tinha, estava como residência fixa, a da mãe. E eles tentaram colocar uma liminar lá com alegações, só que não tinham provas, realmente não tinha, além desse documento, né, dessa conselheira tutelar, que infelizmente ela era mãe do subordinado dele lá. E aí ele entra nessa escola, ele pega essa criança, se tranca dentro da sala com 2 professoras, e a mãe desesperada, porque ele é do exército, então ele estava com uma mochila, né, e ela achou que ele estaria armado. E aí, eu dentro da delegacia, e na hora que ela me liga e fala, ele tá aqui dentro e tá com a mochila, na mesma hora eu falei, meu Deus do céu, ele vai fazer alguma coisa, né, com ela, com essa... Eu tô falando de uma escola pequena. E eu realmente fiquei muito desesperada mesmo. Aí eu entrei na viatura, acho que foi a primeira vez que eu entrei numa viatura, e chegou lá, ele não abria a porta, nem ao mando, né, no caso, ao comando dos policiais. Infelizmente, não foi por falta de tentativa, porque eu acompanhei tudo, ele solicitando, o policial batendo, fulano, né, sai com a criança e tal, e ele não acatou nenhuma das ordens, provavelmente deve ter ficado umas meia hora tentando negociar para poder ele tirar aquelas pessoas de lá de dentro que ele tinha trancado, e aí o policial teve que estourar a porta e meter um fuzil na cara dele. Entendeu? Porque a gente não sabia que se ele estava ou se ele não estava armado. Entendeu? E é como eu disse, essa questão da violência que teve o uso de arma de fogo, entendeu? E aí você pensa assim, a que ponto uma pessoa que se diz pai, que sabe que essa criança amamenta, entendeu? E que tem plena consciência de que essa mãe jamais maltratou, jamais descuidou dessa criança. Fotos, cartão de vacina, recados de caderno, né, de escola. E aí, hoje, ele responde aí ações criminais por conta desse ato dele. A justiça, por conta dessa conduta dele, tirou qualquer tipo de contato. E assim, é muito triste você ver que a prioridade ali nunca foi a criança, entendeu? Nunca foi a criança. É como a doutora citou o exemplo do caso do Juan, que eu não tenho propriedade para poder falar, porque eu não vi a fundo essa reportagem. Mas aí você pensa, como que você não prioriza a criança? Então, peraí, se eu tenho um pai que está cuidando,
Entendeu? Um pai que tá ali zelando, que faz questão de estar Mas com... nesse caso, doutora, quando ela foi presa, Não, na delegacia ela deixou bem claro, eu fiz tudo isso por ódio, porque a criança parecia com o pai. Uhum. Eu matei ele por ódio, ou seja, Não, exatamente. é porque a doutora citou esse Sim. exemplo que é muito triste, como os outros que eu também citei, né, em se tratando de um que se diz pai, que é criminoso, que matou os filhos por conta dessa questão, né, a conclusão que se fica é por que não prioriza essa criança, independentemente se eu tenho mágoa. Então, assim, tem caixinha de pergunta que a mulher fala assim, o pai quer vir aqui com a que era amante, que agora é atual, e aí? Se você foi corno ou não, é um problema seu. Entendeu? Não é um problema da criança. Ela, a madrasta, Doutora, coloca em risco a vida da criança? Não. Então você não tem que proibir. Porque ela, que era amante, agora é atual, é a família do pai. Pegando esse exemplo Sim. que a Né? doutora Simples assim. que a doutora acabou de citar, é rapidinho, só para fazer algumas ponderações na minha visão, Eu vou fazer xixi na calça. para que Vai lá, esses vai lá. pais, Pode. Não. para que os pais não cometam nenhum erro. Olha o que a doutora falou. O Conselho Tutelar foi lá e averigou, deu algum documento onde supostamente tinha verificado indícios de maus tratos por parte da genitora. Ou seja, o pai pegando uma profissional que atua nessa área, ele já tem um documento do conselho, do Conselho Tutelar. Uhum. Então o que ele deveria ter feito? Poxa, tem aqui indícios de maus tratos? Mas é Foi porque não repassado. tinha, né? Não, mas, Aí eles mas- tentaram, mas não conseguiu judicialmente. Mas preste atenção Sim. aqui, só onde eu quero chegar. Sim. O pai, o que ele deveria ter feito? Pega esse documento, entra com um pedido Se ele tá falando a liminar, verdade, claro. entra com um pedido de liminar, Isso. consegue a guarda provisória em favor dele, Sim. que aí automaticamente vai modificar esse acordo que a doutora acabou de Sim. falar. Pronto, legalmente ele tá com a guarda. É. Que aí não precisaria ele ter agido da forma como agiu, se isso isso. aconteceu. E se Então, aí o que realmente não acontece? foi, O que a doutora acabou de falar? Que precisou, provavelmente esse pai entrou em um surto, né? Uhum. ficou com a criança, porque na cabeça dele a mãe tinha feito, na cabeça dele, ou as provas que foram juntadas, a mãe teria praticado maus tratos, então ele ficou, não queria devolver a criança, e aí entrou em surto. E aí praticou o pior erro, que aí provavelmente todo o processo se virou contra ele. Então presta atenção para você não entrar em surto, para você não praticar, porque às vezes um erro como esse vai te prejudicar e vai te assombrar por todo o processo. Então presta atenção, pai, segue as dicas aí que eu te falei. Isso. E se for verdade, porque senão o senhor vai responder criminalmente por essa falsa alegação de violência. E as mães, se a criança chega em casa, né, com o roxo, agredida, abusada, pelo amor de Deus, imediatamente faça o registro no Conselho Tutelar. Solicita sim uma medida protetiva contra esse que se diz pai. Pega essas gravações, se for necessário, transcreva em ata notarial. Junte todas essas provas e acione o juiz da vara de família. O juiz da vara de família não tem bola de cristal para saber do que está acontecendo. E é óbvio se isso for verdade. Porque senão você é uma filha da puta que está descredibilizando as que de fato necessitam. Boa. Da mesma forma da questão do pai. Se você